Olá, turma. Bom dia para vocês. Tá um branco aqui para vocês, né? Mas é que eu não consegui segurar a luz aqui. Hoje é o domingo à tarde, estou gravando esse vídeo. É, O meu objetivo hoje aqui é conversar um pouco sobre os retornos dos trabalhos da semana passada, que foram muito legais. E que eu acho interessante, mais do que a gente propor as atividades, é a gente também conversar sobre elas e ver o que cada um é, compartilhar as respostas das pessoas, enfim, tá? Não vou usar muito tempo para isso, porque a gente tem uma aula deste tamanho, 50 minutos, e aí a gente ainda eu quero propor uma atividade bem bacana para vocês, que acho que vocês vão curtir. Então, vou tentar ser sucinta, embora nem sempre eu consiga. Muito bem. É, Na arte que representa, por exemplo, a gente teve muitos retornos de pessoas que escolheram música como a sua atividade representativa, digamos assim, né? Algumas enviando músicas bem contemporâneas, que acho que faz parte da playlist de grande parte de vocês, e algumas com músicas um pouco mais antigas, assim, refletindo sobre outras coisas que eu achei muito bacana, me senti contemplada, inclusive. Algumas pessoas falaram do mangá como uma atividade que representa, outros sugeriram filmes, outras imagens de signos também que tem a ver, outros proporam imagens de dança, de balé, de notas musicais, muito bacana. O Dudu Rossi indicou o filme Parasita, que foi o ganhador do último Oscar. Quem não assistiu, aproveita, olha, atividade massa de quarentena, assistiu Parasita, que é um filme muito bacana, que fala muito das desigualdades que a gente enfrenta na sociedade, né? O privilégio de alguns, e a dificuldade de sobrevivência de outras pessoas, enquanto na verdade a gente poderia ter uma vida digna e uma distribuição de recursos para todas as pessoas, o que a gente está vivendo muito no vírus agora, né? Percebendo o quanto as pessoas não privilegiadas, digamos assim, têm dificuldades de enfrentar esse momento, né? Inclusive pensando que a própria questão financeira, hoje em dia, é quase um determinante de escolher quem vive e quem morre, por exemplo. O que é uma coisa bastante triste que a gente, como sociedade, tem que repensar. E o Parasita fala nisso. Me parece que tem no Netflix, porque eu acho que eu vi no Netflix. Catem aí que vocês vão achar. Parasita, tá? Sobre o contato e improvisação, os retornos daquelas 5 palavras, né? Que a minha ideia é que vocês comecem a se relacionar com as obras de arte, com as expressões artísticas e comecem a perceber o que vocês sentem assistindo aquilo, né? Não tem certo e errado, cada um vai sentir de uma forma, vai reagir de alguma forma. Mas tiveram coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, algumas pessoas nas 5 palavras escreveram confuso e interessante, o que é bem interessante. Porque geralmente a gente alia as coisas interessantes às questões mais fáceis, mais claras, mais esclarecidas, e de repente a gente tem uma expressão muito confusa e estranha, mas que ao mesmo tempo é interessante, né? Muitas pessoas falaram de liberdade, outras falaram de neutralidade e emoção, o que me chama atenção, porque às vezes a gente acha que a neutralidade não tem emoção, porque é algo neutro, né? E a gente percebe que a neutralidade não é a ausência de emoção do corpo, por exemplo, né? É uma outra manifestação do corpo. Muitos falaram em equilíbrio e algumas pessoas falaram em confiança, que eu achei muito legal, porque como ali a gente está vendo uma dança em que eles precisam dialogar e que eles precisam manter o contato e que nada é ensaiado, tudo é improvisado, a confiança é muito importante, né? Eu preciso estar preparada para ver o que o meu parceiro vai agir sobre mim e como é que eu vou reagir a isso. Então, também tem uma confiança de entregar o seu corpo, a sua expressão, a sua dança para esse diálogo com o parceiro. Muito bacana também. Sobre a arte do entorno, tiveram vários retornos, tá? E muito legal, porque assim, gente que mora no Sarandi, no Menino Deus, no Moinhos de Vento, na Agronomia, no Jardim São Pedro, Vila Nova, Santa Cecília, Partenon. E aí é bacana tu ver a diferença da percepção de arte nesses espaços, né? Alguns foram muito sucintos, mas alguns conseguiram explorar um pouco mais. E aí eu quero chamar a atenção para algumas coisas, assim, né?
às vezes a arte é uma questão de enxergar a arte, né? Perceber a arte em coisas que não necessariamente estão enquadradas como um objeto artístico, né? Então, algumas pessoas citaram, por exemplo, amigos reunidos numa praça como uma percepção de arte. Outros falaram no barulho dos pássaros pela manhã, que é muito bacana, por que não uma arte que vem da natureza, né? Outros falaram das roupas como uma expressão artística, quer dizer, eu me expresso através da indumentária, eu me expresso através, por exemplo, de casas construídas. Alguns falaram de casas construídas como uma perspectiva de arte, quer dizer, cada um vai colocar ali o que fala de si, o que revela sobre si, o que expõe sobre si, né? Muitas pessoas falaram de ouvir música, de desenhar, né? É, uma resposta que eu gostei muito que é para a arte a gente só precisa às vezes tirar um pouco os olhos das telas e começar a olhar em volta, né? Perceber essas questões. Agora que a gente tem tempo, né? A gente começa a perceber a arte em algumas outras coisas. Eu, por exemplo, essa semana floriu uma uma flor linda minha, assim. E aí eu olhei para aquilo, tirei uma foto, publiquei, inclusive. Então a gente começa com esse tempo que a gente tem a enxergar beleza em coisas que geralmente a gente não enxerga, né? E é muito legal afinar o olhar para isso, né? O que, que mais a gente teve? Aqui teve uma resposta interessante que diz assim, ó, que a arte você joga para fora tudo aquilo que está sentindo, tristeza, raiva, alegria, tudo que se passa na mente. E aí eu tive uma seguinte reflexão, né? A arte é uma forma de expressão, né? E a arte, ela nunca pressupõe julgamento. Se eu faço uma expressão, um desenho num pano de prato, por exemplo, né? E eu crio aquilo, não há julgamento de bom ou ruim. A arte é uma das áreas mais diversas e plurais e singulares que abarcam toda a multiplicidade que as pessoas são, né? As pessoas nunca são iguais, nunca. Eu vi esses dias uma autora dizendo assim, que a gente precisaria de uma quantidade de palavras igual à quantidade de pessoas que existem na Terra, e todas elas diferentes, que seria o único jeito da gente dizer essa pessoa, o meu si mesmo é esse, o teu é aquele. E a arte, ela abriga essa multiplicidade, né? Enfim, muito bacana, gente. Gostei muito. Eu peço que vocês guardem todos esses retornos da internet, todos os trabalhos que vocês fizerem, que uma das primeiras coisas que a gente vai fazer quando retomar o presencial é cada um vai apresentar os seus trabalhos e as suas criações nesse período de quarentena e quiçá a gente faça um blog, alguma coisa com essas produções. Deixa eu ver o que mais eu tenho que falar para vocês aqui. Muito bem. Hoje a gente vai começar uma matéria que é cybercultura. É uma matéria que a gente ia falar mais perto lá de maio, junho, mas eu antecipei, porque já que a gente está num ambiente de cyber, né? Num ambiente tecnológico, a gente vai tratar de cybercultura. O que é cybercultura? A cybercultura é a cultura que a gente que cria, que nasce da própria tecnologia, né? A arte, ela não é uma coisa estática, assim, né? Vocês imaginem antes, quando não havia nem cinema nem fotografia. Era a arte, eram as pinturas que faziam a função da fotografia. O teatro fazia a função do cinema, porque essas coisas não existiam. O que acontece com as artes plásticas quando chega a fotografia e o teatro quando chega ao cinema? As artes plásticas começam a se reinventar. Começa a haver muito mais trabalho, por exemplo, abstrato, não representativo, não se precisa mais representar uma fotografia. Não se exige mais isso das artes plásticas depois que existe a fotografia. Então ela se expande. O teatro é a mesma coisa. O teatro não precisa mais representar uma vida vivida, uma história, porque o cinema faz isso muito melhor. Então o teatro começa a tramar outras criações. Então, o que eu quero dizer com isso é que o desenvolvimento da humanidade determina o desenvolvimento também das tecnologias, da relação que a gente tem com a arte.
Com o ambiente digital, a arte também dá um outro salto. Se vocês veem hoje, por exemplo, as músicas remixadas, né? Quando tu pega uma música e recria ela de novo, é um remix daquela música, né? Quando tu vê os próprios samples, né? Os samples, as músicas sampleadas, em que tu pega um trechinho, junta e monta uma outra música. Os memes da internet, a arte que se produz dentro da internet, as colagens, quer dizer, é uma arte que nasce do ambiente digital, né? Então hoje a gente vai começar a trabalhar nos próximos dias com esse tipo de arte. A gente vai criar com o que a gente tem na frente, que é uma tela de computador, de celular, com as funções de gravar, de tirar foto, de botar filtro, de colar, de editar. A gente vai trabalhar com esse tipo de produção agora, tá? Eu quero, antes de terminar, fazer... Deixa eu ver se vocês enxergam. Ai, não vão enxergar aqui. Olha só, peraí, deixa eu me arrumar aqui. Eu quero falar, tem muita gente com dificuldade de enviar as coisas, tá? De enviar o material para eu receber. Então, assim, ó, mandei uma atividade ali no nosso dia, tá? Clica na atividade, ela vai abrir, certo? Embaixo dela vai dizer assim, ver atividade. Tu clica ali, abre uma tela maior ainda com toda a atividade que eu dei, tá? Aí vai ter, olhem aqui. Estão enxergando? Ó, vai ter isso aqui no lado direito da tela, tá? Quando vocês forem responder vão mandar um arquivo ou vão escrever, vocês vão clicar em adicionar ou criar. Nesse adicionar ou criar, vai abrir a possibilidade de abrir um documento, onde vocês vão fazer a resposta ali, dá a possibilidade de colocar um link que vocês querem que a gente assista, dá a possibilidade de inserir um arquivo que está no computador, tem várias possibilidades, tá? Então, ali vocês fazem isto aqui, né? Tá? Isso aqui não é sujeira, tá, gente? Que eu bati e machucou minha unha, tá? Aqui embaixo, depois que fizeram isso, escreveram e tal, vocês vão clicar em marcar como concluída. E aí eu vou receber, tá? Outra questão. Embaixo da atividade tem comentários para a turma. Quando vocês querem comentar, todo mundo conversa sobre a atividade. Na direita tem comentários particulares, que daí são comentários para mim que eu vou responder, certo? Porque foi uma loucura. Teve material por e-mail, teve material enviado por celular, teve material enviado pela plataforma. Então, para a gente, professor, juntar tudo isso é muito complexo e corre muito risco da gente perder, né? Não encontrar o material de alguém. Então, tentando usar as ferramentas da plataforma, ali, clicando, abre arquivo, insere, vai ser mais tranquilo para todo mundo. Claro que quem tiver problema, a gente vai conversando, tá? O que mais que eu tenho que dizer aqui para terminar? Bom, tem uma atividade, então, que é a atividade de hoje, chama Os Clássicos na Quarentena, a atividade do dia de hoje, tá? E para responder a chamada, eu vou lançar uma pergunta chamada, que vocês vão responder agora, nos comentários ali da turma, para todo mundo ver, tá? Põe um pezinho, que é P de presença, 2 pontos e responde essa pergunta chamada, que é a seguinte. Eu quero que vocês escolham uma palavra que defina a sua quarentena. Ou que se aproxime, ou que insinue, porque nunca uma quarentena pode ser resumida a uma palavra só, né? É muito complexo. E essa palavra pode ser uma agora, daqui a 5 minutos vocês dizem, não tem nada a ver, eu botaria uma outra palavra. Mas enfim, pense na palavra de agora, tá? Agora, a palavra que eu defino a minha quarentena nesse momento é essa. Pezinho, 2 pontos e a palavra. Essa é a presença de início da aula de vocês e a presença de final da aula vocês vão encontrar lá na atividade que eu coloquei. Beijo para vocês, estou online para qualquer dúvida. Bora nós!